Sejam bem-vindos a mais um podcast da Avance, o podcast que traz as histórias dos empresários, de empresário para empresário. Aqui você vai se inspirar em inúmeras histórias de pessoas que estão vivendo na prática o empreendedorismo, com seus desafios, também com seus ganhos, as suas oportunidades e que tem muito a contribuir com você que nos assiste aí do YouTube, com você que nos ouve aí do Spotify e até mesmo você que está aí no nosso Instagram nos acompanhando. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avance Podcast. E gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Cowboys Stores, a loja mais completa de Itumbiara e região, uma loja country que vai fazer 10 anos esse ano. GR Mix, a loja que gera oportunidades. Para quem não conhece, a GR Mix é um grupo empresarial onde consegue oferecer aí inúmeras oportunidades para você que está no comércio, tá? Entra lá também no Instagram da GR Mix e conheça um pouquinho mais dessa empresa que está aí atingindo o Brasil todo. E também a empresa Fara Animal, a clínica veterinária mais completa de Itumbiara e região. Hoje a Fara Animal ela atende 24 horas para você que é tutor, assim como eu, que tem os pets ali como um amor, como um filho. A Fara Animal é a melhor opção. E também hoje, um patrocinador nosso, que é a Watanabe Contabilidade. Hoje nós vamos ter o prazer de conhecer aí o fundador da Watanabe Contabilidade também. E mais, a Light Clean, Clínica Integrada de Saúde, onde o intuito da Light Clean é trazer uma saúde mais leve, seja na parte odontológica, na parte de nutrição, de psicólogos também. Então a Light Clean está aí no mercado com esse intuito de trazer tanto para o pessoal de Itumbiara quanto de região uma saúde de forma integrada e de forma leve, que é o que todos nós precisamos, não é verdade? E agora eu gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado especial, que é o Guilherme Watanabe. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Gente, esse podcast vai ser difícil, viu? Já vou contar para vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e eu sei que tem muita história e muita coisa boa aí para poder compartilhar com vocês. Primeiro, eu quero agradecer aqui a oportunidade para estar vindo aqui para poder participar do podcast da Avance, com esse convite especial aí da Adriele, e contar um pouco da nossa história, do que a gente viveu nesses anos aí de empreendedorismo, como empreendedor, empresário, nossos desafios. E vamos lá, bora, que nós temos muita coisa para falar. Gente, aqui, se a gente sentar no boteco, né, Guilherme? Vixe, Maria, aí vocês estão enrolados. Nós temos história para mais de anos. O Guilherme Watanabe, ele é meu amigo de 15. Não vamos contar a idade, não. Mas vai ficar muito velho. Vamos contar a idade, não. Mas nós estamos conservando. Mas acredito que seja aí mais de 15 anos, mais de 15 Guilherme? Anos. Muito. Socorro, gente, eu vou direitinho pro céu, tá? Mas vamos lá, vamos falar desse profissional, né, Bora. Guilherme? Guilherme, conta um pouquinho pra gente aí da história da Watanabe Contabilidade, de como que você entrou aí nesse mundo do empreendedorismo, empreendendo, contribuindo também com vários empresários, que é o que a gente sabe, né? Todo empresário, gente, tem que ter um bom contador, um bom advogado, não é verdade? E uma boa consultora. E uma boa consultora, aí vocês já sabem, né? Mas é isso, gente, assim, eu comecei na contabilidade muito novo, comecei com 18 anos, já estou com mais de 15 anos de experiência na área aí, vivendo esse mundo todos os dias. Então foi o meu primeiro emprego e foi o meu emprego até hoje, foi o que eu apaixonei em fazer, que é poder ajudar os empresários a reduzir um pouco desse peso que hoje existe, né, que é a questão da burocracia que o governo impõe para a gente no dia a dia. Mas, voltando a falar da minha história, né, a história começou lá atrás, comecei trabalhando passei por todos os setores, gente, office boy, fui separar documento, entrega documento na rua, fui atropelado de moto já umas 4 vezes nesse percurso aí. Essa eu não sabia, não. No outro serviço foi umas 3 vezes.
Mas é coisas que a gente tem que passar para poder crescer, né? É os desafios do dia a dia. Então a gente veio realmente crescendo ali gradativamente de baixo. E eu comecei trabalhando no escritório, que é um escritório muito conhecido na nossa região. Trabalhei lá por 10 anos ou mais. Então foi onde eu adquiri muito da minha experiência, aprendi muito. E eu sempre tive o intuito de montar meu escritório. Então eu recebi várias propostas, até para sair fora, para mudar de cidade, em outras empresas multinacionais para mim trabalhar, até pegar a gerência do próprio escritório de onde eu trabalhava em outras cidades. Mas eu não quis, porque o meu foco sempre foi em ter o meu próprio negócio. Então a gente nunca é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então não me precipitei. Eu acho que às vezes a gente fica pensando que demorei a sair, podia ter saído antes, mas não. Às vezes, se você não saiu antes, é porque você não estava preparado, não era o seu momento. Então, sempre tem um momento, é o momento de Deus. Então, esse é o momento que você vai sair, que é o momento que realmente faz sentido. Então, se você está esperando a hora certa, não espera. Vai lá e tem uma atitude, faça, que as coisas vão acontecer devagar, com o dia a dia vai acontecendo. Mas aí, saí desse escritório que eu trabalhava e veio a oportunidade de eu abrir o meu próprio. Juntamente com essa oportunidade de abrir meu escritório, eu tinha uns amigos que eles decidiram, não tem como eu contar a história de contador sem contar essa história, gente. Tem certeza que o pessoal de Itumbiara, todo mundo vai saber, porque todo mundo já passou aí, né? Então veio a oportunidade de eu abrir o 064, que foi um bar de muito sucesso na cidade, que eu abri com 2 outros amigos meus, que a gente mantém amizade até hoje. Foi um desafio muito grande, porque eu acabei que nessa época eu deixei um pouco a própria contabilidade em si meio que de lado por causa dos desafios que foi maior do que eu imaginei dentro do 064. Então, a gente pegou, foi do zero, não tinha... É aquela história de que o empreendedor começa sem dinheiro, é mais ou menos por aí. A gente começou essa história, todo mundo ali juntou, vendeu um carro, vendeu um negócio e vamos lá realizar um sonho. E fomos lá para a gente poder fazer esse grande negócio que era uma inovação para Itumbiara. Mas... E foi, literalmente foi. Porque assim, era o bar mais badalado de Itumbiara, na Avenida Beira Rio, onde todo mundo tá ali, tá presente. Passava na porta do 064, sempre lotado, cheio de gente. Então, realmente conseguiu atingir esse objetivo aí de ser o bar mais badalado de Itumbiara e região. Chegava lá, tinha gente, né, de toda a região e tudo mais. Graças a Deus foi um case de sucesso aí. Hoje se transformou no Gastrobar, que eu ainda continuo proprietário, porém sem a sociedade. Hoje eu estou sem sociedade no Gastrobar e a gente desfez a sociedade com os meus 2 amigos na época. Mas foi um desafio porque lá no Gastrobar, como eu disse, a gente iniciou sem nenhum tipo de recurso. A gente não tinha caixa para poder fazer. Quando você não tem caixa, você busca recurso onde tem. Que é o quê? Você vai procurar parceiros, você vai procurar as pessoas para poder te ajudar naquele momento ali que você precisa de levantar um dinheiro, fazer uma dívida, que é parcelar e depois você vem o pagamento, enfim. Mas, resumindo um pouco, o 064 ele me ensinou muito como empresário, porque eu passei uma dificuldade muito grande, que foi ter adquirido uma dívida de mais de R$500 mil. Então, foi uma dívida muito alta e envolvia minha família no meio, etc. e tal. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim conseguir sair dessa dívida que a gente entrou. E bem no período veio a pandemia. Que beleza, hein? A pandemia, para quem tem um bar, onde é balada, diversão, todo mundo tendo que ficar em casa. E extremamente um negócio que foi mais afetado ali pela pandemia. Foi muito afetado. E assim, nessa época eu precisava de quê? Eu tinha que conseguir o recurso para mim conseguir manter as coisas e sobreviver o dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu abri o 64 Burger, que era delivery, e aí eu peguei e fiz o 64 Burger, que era uma fonte de renda que eu conseguia arrumar para mim poder conseguir bancar algumas despesas do bar, porque tinha funcionário, etc. e tal, que são coisas que não param. E foi onde eu vi que a contabilidade era o meu negócio. Por quê? Como eu precisava de
ter recurso, de ganhar dinheiro, eu tive que ir atrás de onde eu tinha renda. Então foi onde eu fui e caí de cabeça no escritório. E eu percebi e falei assim, poxa, eu estou demandando energia, muita energia, eu acho que para o lugar errado. Então dentro da pandemia eu consegui, tipo, eu acho que eu multipliquei em 6 vezes o tamanho do meu escritório na época. Então foi onde eu, tipo assim, eu falei, é isso aqui que eu estudei, é isso aqui que eu fiz, a vida inteira, então esse aqui é o meu negócio. Não deixei de lado a dívida que eu tinha, que foi um desafio. Utilizei verbas tanto do 64 Burger quanto da contabilidade para me honrar com os compromissos. Porque quando você adquire uma dívida dessa, você tem que ter muito sacrifício para você sair dela. Porque as pessoas acham que existe uma fórmula mágica, né? Tô lá, endividado, $500 000, né? R$500 mil, eu vou estralar o dedo, igual lá no TikTok, vai estar tudo pago. É desse jeito. Quem é empresário sabe, não funciona dessa forma. Não tem a fórmula mágica, gente. Não tem. Tem trabalho, tem estratégia, tem muita inteligência emocional, muito Deus no meio, para que realmente a gente consiga superar, né? E como foi? Como que você conseguiu aí honrar com essa dívida, superar isso? O que você fez? O que você contou ali? Primeiro, assim, foi igual eu falo, sem sacrifício não há ganho. Então, realmente é por aí. E nessa época, eu tinha ouvido há um tempo atrás o Jorge Paulo Lemann falando, né, que trabalhe-se como se houvesse a crise, para quando a crise vir você não sentir. Então, o que acontece? Quando você trabalha dessa maneira, você aprende a economizar em todos os sentidos da sua vida, não só dentro da sua empresa. Mas você aprende a reduzir todos os seus gastos que são desnecessários e que realmente vai impactar lá na frente para você conseguir obter o resultado final. Então, o que acontece? Que isso, hein? Vocês anotaram essa, gente? Anotem essa daí, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Com certeza. Com toda certeza. Então, como é que é, Guilherme? Trabalhe como se você já estivesse na crise. Para quando a crise vier, você não sentir. Justamente, porque muitas vezes, gente, e isso é tão importante, tão real, muitas vezes o empresário, ele fica dando sopa, né? Exatamente. Fica dando sopa, ele fica trabalhando como se não estivesse na crise, como se estivesse tudo bem, e ele não se prepara para um momento de baixa, para um momento inesperado, e aí essa falta de preparo é onde causa uma falência, é onde causa um desentendimento das empresas que são de sociedade familiares. Sim. Então, é exatamente isso que a Adriele falou. Então, a gente precisa de ter essa perseverança, a gente precisa de seguir em frente, mas com estratégia, sempre. Por quê? Porque se você seguir em frente sem estratégia, você vai seguir sem rumo, você vai seguir sem um caminho, sem uma meta, sem um lugar para onde você quer chegar. Naquele momento, a minha meta não era nem chegar em algum lugar, era simplesmente sair da dívida. Então, eu tive que traçar estratégias, sacrificar muitas coisas da minha vida pessoal mesmo ali, ficar sem viajar, etc e tal. Para quê? Para mim conseguir atingir meu objetivo lá na frente, que era liquidar essa dívida juntamente com fornecedores e pessoas que você deve. Porque você dever para banco, gente, é uma coisa, o banco vai te cobrar, você pode virar as costas. Mas você dever para uma pessoa que todo dia está lá batendo na sua porta, é difícil e é humilhante, é complicado quando isso acontece. Então, para sair daí, você vai exigir muito sacrifício, muita perseverança, muito foco e responsabilidade e disciplina no que você quer. Então, se você tiver isso daí, você vai sair, você vai conseguir prosperar e sair desse buraco. E foi isso que eu utilizei para mim. Foi fazer tudo isso para mim conseguir sair realmente e prosperar. Então, hoje a gente está aí com a Altanap Contabilidade crescendo. Tem o Boteco Gastrobar, que vocês conhecem aí na cidade, que é sucesso, está explodido todos os dias, lotação máxima, criando e inovando estratégia todos os dias para eu poder atender vocês melhor. Gente, olha só, eu acompanhei isso de perto, né? Eu posso falar com propriedade aqui, o quanto foi desafiador, mas o quanto também, quando você tem família, né, Guilherme? Eu vejo quanto a sua família te apoiou em toda essa jornada, o tempo todo ali, esteve junto. E também arrumar outros meios e não se acomodar. A fé, ela é importante, trazer Deus ali constantemente é extremamente importante, inclusive para que você tenha clareza de como sair de um endividamento. Sim. Porque muitas vezes, quando tem ali um cobrador na sua porta te cobrando,
Às vezes você quer correr, você quer esconder, você não tem inteligência emocional para poder lidar com aquilo ali. Fere o ego, né? Fere o orgulho. E você encarar tudo isso de frente, que foi o que você fez, não é porque eu te conheço, mas realmente é algo honrável, é algo admirável, de muita coragem, de muita dedicação e que com toda certeza foi o que impulsionou para que você esteja onde você está hoje, para que você tenha os negócios que você tem hoje, para que você tenha a credibilidade que você tem hoje, porque tudo isso que você passou, eu tenho certeza que serve de lição na hora de você sentar numa mesa de reunião com os seus clientes para falar sobre um endividamento, para falar sobre um tributo. Com certeza. Para falar sobre um parcelamento. Hoje eu brinco com meus clientes, eu falo assim, o cara chega lá em mim e fala assim, nossa, Guilherme, eu tô tão endividado, eu não sei como que eu vou sair disso. Aí eu olho para ele e falo assim, me conta a sua história. Deixa eu te ajudar. Então hoje, como contador, eu não estou ajudando somente os empresários nessa parte dessa burocracia que é o dia a dia vivido, nessa nossa tributação que é tão complexa, né? Então a gente tem um sistema tributário muito complexo. Então eu consigo ajudar os empresários não somente nessa parte, que é a parte realmente ali da contabilidade em si, quanto também nessa parte, por quê? Porque eu passei por essas situações que todo empresário passa. Então o pessoal brinca muito, você precisa de quebrar uma vez para você poder... Eu não quero passar por isso não, gente. Tá repreendido em nome do Senhor. Eu já aprendi muito com os meus amigos, já acompanhei muitas empresas passando por isso. Deus, tamo junto, viu? Eu espero que ninguém passe por isso, mas quando passa, é importante você tirar os aprendizados. Guilherme, um ponto que é interessante que você trouxe aqui, porque se você tinha contabilidade e aí surgiu essa oportunidade de criar ali, trazer o 064 juntamente com outros sócios, né? E aí o foco deu uma desfocada ali do seu principal, da contabilidade e tudo mais. E eu trago isso até como uma reflexão para mim, porque assim, eu já recebi várias propostas de ter sociedade em outros negócios. E muitas vezes eu falo, Adriele, qual que é o seu foco? Adriele, qual que é o seu foco? Às vezes é um negócio que você fala, nossa, eu vou conseguir ganhar dinheiro mais rápido, eu vou conseguir... Mas aí eu penso, não, peraí, eu tenho um propósito, eu tenho um legado com o Avance. E inclusive foi muito isso que fez com que eu pudesse manter o tempo todo mais focada na Avance, mais dedicada na Avance, colocando a minha energia na Avance, né? Para que também o meu negócio pudesse crescer. E sim, quando o meu negócio estiver mais estruturado do que está hoje, porque eu ainda almejo algo maior, eu consegui ter outras empresas, outros negócios e tudo mais. Você acredita que o empresário, né, ele manter o foco, isso é importante? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Porque o que mais chega para mim, às vezes é um empresário querendo ter 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Eu não vejo problema nenhum em ter várias empresas, desde que uma esteja estruturada, uma esteja rodando redondinho, entende? Sim. Isso daí foi até bom você tocar nesse assunto, porque foi um assunto que eu tô participando de um mastermind e a gente estava em reunião em Alphaville semana passada e foi um dos tópicos que eles tocou no assunto, foi realmente sobre isso, porque você tenta diversificar muito as suas fontes de renda. Então você tenta demandar energia para todas essas empresas que você está abrindo, esses ramos de atividades. Às vezes é uma ramificação do braço da sua empresa, ou às vezes é algo bem diferente, igual é a minha situação do Gastrobar. Então, assim, o que acontece? O que eu entendi, o que eu aprendi lá nesse mastermind que a gente está fazendo? Você pode, sim, ter todas essas empresas que você tem, desde que elas não sejam o foco da sua energia. A sua energia, ela tem que ser focada em um só negócio, que é o seu negócio realmente de fato. Os outros negócios que você ter, você pega, contrata um CEO, abre um braço com um sócio, mas essas empresas você vai sentar com eles uma vez por mês para ver relatórios, para ver números, para ver dados. Então não é uma coisa que você vai ter que estar ali no dia a dia para fazer e executar. Porque para fazer e executar, você tem que dormir e acordar pensando na sua empresa. Igual hoje eu durmo e acordo pensando na Watanabe Contabilidade. Então eu tenho o Gastrobar ali, mas hoje o Gastrobar ele roda sem eu ter que estar lá.
Então eu fui estruturando isso daí de acordo com o tempo. E essa reunião que a gente teve, esse curso que a gente teve aprendizado lá em Alphaville semana passada, ele me abriu mais ainda os olhos para isso, que a gente sim pode ter, mas você não pode ser a pessoa que vai demandar a energia, você tem que ter alguém ali que vai fazer isso. Ela vai ser a pessoa realmente que vai pegar ali, vai dormir, vai acordar e vai respirar aquele negócio. Você é um sócio, você tem a participação nos lucros, mas você vai analisar os dados e ver se está tudo ok, se está correndo da maneira que você deseja. Eu concordo plenamente com isso, plenamente, né? Eu vivo isso, inclusive. E, inclusive, foi por isso que eu trouxe a mentoria Atlas, né? Quem é Atlas sabe, né, do que a gente fala lá, que é da questão de ter negócios livres, né? De você não estar preso dentro ali do negócio. Por quê? A partir do momento que o empresário ele está o tempo todo preso dentro daquele negócio, ele se torna um refém. É o famoso empresidiário. E aí, quando eu tenho mais de um negócio, pensa, eu estar preso em 2 negócios, de repente não sai nada. Aquele lucro que eu almejava não tem, muito pelo contrário, é só o dobro de dor de cabeça, o dobro de despesa, o dobro de decisões a serem tomadas diariamente, não é só uma vez, mas sim diariamente. E a partir do momento que o empresário entende que ele precisa ter autocuidado, que ele precisa ter fé, cuidar da espiritualidade dele, aí sim faz a diferença, né? Sim. Por quê? Porque ele tem que saber aonde ele quer chegar. Então, se ele busca uma certa liberdade, ele tem que saber aonde ele coloca a energia dele e aonde vai dar retorno para ele. Ok, eu posso diversificar as minhas rendas? Sim, com toda certeza. Eu posso diversificar, eu posso ter outros negócios, mas é diante disso que você falou. Ter outras pessoas que estejam à frente dentro do operacional. Dentro do tático, para que você sim seja a pessoa que esteja ali no estratégico. Isso para mim faz total diferença e inclusive é isso que a gente trabalha dentro da mentoria Atlas, tá? Quem não é Atlas ainda tá perdendo, porque lá a gente literalmente fala dessa mentalidade e como as pessoas podem estruturar os negócios delas para que elas possam ter uma liberdade, né? Consigam viajar, ter liberdade geográfica, liberdade financeira, Exatamente. Ter mais de um negócio, mas ter mais de um negócio conseguindo dormir em paz, conseguindo colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente e descansar. Não ter mais de um negócio e se sentir preso ali o tempo todo dentro do operacional. É exatamente isso daí. A Adriele, eu não sei se a Adriele já fez o podcast dela, gente, mas alguém tem que inverter isso aqui, porque vocês têm que conhecer a história dela também, tá? A gente se conhece há mais de 15 anos aí, acompanhamos, viemos da mesma escola e do mesmo local. Uma hora tem que inverter isso aqui, Adriele. Bota a Adriele do outro lado aí, gente. Gente, eu tenho que chamar alguém para ver o Rod aqui, para poder me entrevistar, poder perguntar da minha história, porque também tem história, né? Eu falo que é realmente história de muito trabalho, muita dedicação. Muitas vezes as pessoas acham que aconteceu do dia para a noite, aquela menina já conseguiu aquilo ali, já conseguiu a tal coisa, foi muito fácil. Eu falo, no estralar de dedo, apenas no TikTok que acontece, tá? Na vida real do empreendedor, é trabalho, é dedicação, é empenho, é abdicação, é foco, porque muitas vezes você vai ter que se abdicar de estar no rolê, de estar numa festa, para você estar estudando, para você estar sentando numa mesa de pessoas com quem vai contribuir ali no seu capital intelectual, né? O Guilherme mesmo é uma das pessoas que eu vi que cresceu muito, evoluiu muito a partir do momento que, inclusive, começou a escolher essas mesas às quais vai sentar para poder contribuir no capital intelectual. Se você estiver sentado numa mesa que você é o mais inteligente, pode ter certeza que você está na mesa errada. Com certeza. E até porque quando a gente senta numa mesa, é o que eu sempre vejo, né? O que eu aprendo nessa mesa? O que eu aprendo com as pessoas que estão aqui? O que essa pessoa está fazendo de legal? O que essa pessoa está fazendo de inovador que pode contribuir no meu negócio, que pode contribuir no negócio do meu cliente, que pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, que seja um projeto social ali para a gente poder contribuir. Mas o que tem a somar, o que tem a acrescentar, né? E muitas vezes a gente traz isso como é só um ditado popular, você é a média das 5 pessoas e tal e coisa, mas não é.
Isso não é só um ditado popular. No entanto, a gente vê aí das pessoas, dos mais milionários aí do mundo, das pessoas que têm empresas, negócios prósperos, o que eles fizeram? Então, não tem uma receita de bolo, mas tem caminhos assertivos que vão te levar o mais próximo possível daquilo que você sonha. E aí é uma questão de decisão, né? Todos os dias a gente escolhe. E aí eu tenho que pensar, o que eu estou escolhendo para o meu negócio? Eu estou escolhendo realmente criar ali um bom fluxo de caixa, que seja, criar um negócio sustentável, aonde vai conseguir me dar um retorno, ou eu estou escolhendo, às vezes, ter um negócio mais ou menos, ou vários negócios mais ou menos, né? Então, todo dia são escolhas que fazemos constantemente para que possa a gente viver a vida que a gente tanto almeja. Com certeza. Pessoas, estratégia, execução e caixa. Uhum. Vocês podem seguir o passo a passo aí que vai dar certo. Guilherme, dentro aí, você falando de caixa, eu vou puxar esse assunto aqui, porque já é a segunda vez que você fala de caixa, né? Vixe, Maria. O que você traz aí para os empresários que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, em relação a fluxo de caixa? Porque, assim, é uma dor muito grande dentro das empresas. A gente está aí, 2025, a gente sabe que o mercado está nada favorável. Não, e nós estamos tendo que remar aí com força contra a maré para que a gente consiga superar essas ondas. O que você traz aí como dica para as pessoas em relação a cuidar desse fluxo de caixa? O que você, enquanto contador das empresas... Assim, hoje em dia tá muito difícil para as empresas manter e ter um fluxo de caixa, né? Uhum. Justamente porque aumentou muito a carga tributária e o custo dos produtos está muito alto. Então tá difícil das empresas se manter e ter esse fluxo de caixa. Mas eu vejo que a melhor forma foi, como eu disse lá atrás, é a questão de sempre trabalhar como se você estivesse na crise, para quando a crise vir você não sentir. Por quê? Uma coisa é você estar acostumado a cortar custos, a cortar despesas. Você já tem isso daí como a sua coisa rotineira, a sua coisa do dia a dia ali. Outra coisa é você precisar de fazer isso e você não saber como fazer. Então, quando você começa a executar esse tipo de coisas com antecedência, lá na frente você vai conseguir sim ter um fluxo de caixa melhor e aí você ter uma tranquilidade maior para passar esse processo, que é essa crise que está vindo, que é uma promessa aí, gente, essa crise que está chegando. Uai, a gente não está vivendo na crise? Eu achei que a gente está vivendo na crise, entendeu? Aí você vai me falar aqui que está chegando uma outra crise? Como assim? Socorro, Deus! 2026 a gente vai viver uma falsa esperança de estar saindo dela devido ao ano político que a gente irá viver e será injetado muito dinheiro no mercado. Mas posteriormente isso, o ano de 2027, ele vai ser um ano de muito desafio, dependendo de quem for o nosso presidente aí nos próximos mandatos. Acho que a gente não vai entrar muito nesse papo aqui de política não, que ele é tenso. Cada um tem a sua opinião, mas a gente sabe aí quais são os desafios do dia a dia. Mas assim, voltando a falar do fluxo de caixa, gente, vocês concentrem nisso. Se tem, preserve, arrume investimentos que vai te dar uma renda passiva ali para você conseguir ou liquidar isso na hora necessária com rapidez e sem muito prejuízo para você conseguir levantar uma verba. E a questão que sempre que eu falo, a dívida ela tem que ser uma dívida de alavancagem. Ela não pode ser uma dívida para cobrir outra dívida, porque quando você faz isso, você está tirando de um buraco para tampar outro e isso vai virar uma bola de neve. Então faça uma dívida de alavancagem para você realmente conseguir sair dali, ou que seja abrir um braço, né, que é uma outra ramificação do seu negócio, para você adquirir aquele segundo motor, né, que a gente fala, que é o motor 2 ali do seu negócio, para você conseguir realmente alavancar esse caixa aí e passar por esse período. Mas trabalha com estratégia sempre, focado nessa questão de redução de custos aí, que vocês vão conseguir manter um caixa forte. Planejamento também, né? Muito Sim. Planejamento, porque assim, hoje a gente vê empresários, empreendedores que estão começando seus negócios
E aí tem um sonho, tem um sonho ali, às vezes 10 mil reais, 5 mil reais, e vai começar um negócio. E o que muito pecam? Primeira questão do planejamento. Às vezes abre um negócio, não sabe nem se o negócio é viável, se não é viável, não faz análise de mercado, não verifica concorrência, não verifica diferencial daquele negócio. Tem um sonho, eu tenho esse sonho e vou fazer isso. E muitas vezes não é assim, né? Aqui na Avanço a gente faz vários planos de negócio e quando a gente coloca os números e mostra para a pessoa que às vezes ela vai ter que ficar 2 anos sem fazer uma retirada, aí ela fala, não, Adriele, não quero esse negócio, vamos tentar outro negócio. Então vamos tentar, até você realmente abrir um negócio onde você fala, isso vai conseguir me dar a vida que eu almejo e tudo mais. E até ter essa paciência desse tempo de retorno, né, Guilherme? Porque Sim. muitas vezes a pessoa não tem. E aí essa questão do fluxo de caixa é onde ela vai ficando sendo comprometida. Porque aí o pequeno empreendedor, pequeno empresário, o médio, o grande também faz isso. Vai lá na empresa, pega o dinheiro da empresa para poder colocar na sua parte pessoal. Na sua viagem, no seu carro, dos sonhos. Nos sonhos, né? Eu já passei por esse momento aí, gente, antigamente, de achar que você estava rico, milionário, tá? Aí, na hora que você vê e acorda, é complicado. Aí chega no outro dia e você fala, mas o dinheiro não era meu? Não, o dinheiro não era seu, o dinheiro era da empresa. Tem uma certa diferença e que, inclusive, os empresários precisam aprender isso. O dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Aí você tem que pensar o que a empresa está te pagando, o que está sobrando para você enquanto empresário. Porque pode ser que você vai pagar ali o seu gerente 7 mil, 10 mil, né, por mês, e pode ser que não vai te sobrar nada, tá? Então tudo bem, essa é a realidade do empresário. Uma dica aí para vocês fazerem. Coloquem no seu planejamento, na sua estratégia, uma retirada de Prolabore. Não deixa ela variável. Deixe ela fixa. Bacana, excelente. No final do ano, você vai apurar, sim, os resultados do seu ano que se passou. Tendo um caixa, o que sobrar, você faz uma distribuição de lucro desse caixa. Mas o principal é você deixar a empresa fortalecida. Então, faça o seu Prolabore para você se manter. Mesmo que esteja sobrando, não tira para comprar aquele carro, gente. Deixa lá quietinho. De carro você aprendeu, né, Guilherme? Aprendi. Deixa a viagem mais um pouquinho, espera. Quando chegar no final do ano, aí você faça essa distribuição de lucro e faz essa sua retirada. E aí sim você vai realizar esse sonho de adquirir o que você tanto desejou durante esse ano. Mas não deixe cair isso virar uma rotina sua de sempre que precisar ir lá e socorrer com o caixa da empresa. Não façam isso. Planejem a sua vida pessoal também, porque ela vai atingir a sua empresa. Até ontem mesmo aqui na Avanço a gente teve um curso de finanças pessoais, estava lotado, graças a Deus, e o intuito é justamente esse, trazer essa consciência, porque se as finanças pessoais elas estão desequilibradas, com toda certeza afeta na empresa. E aí muitas vezes o empresário vem, Adriele, socorro, o que eu faço? Eu falo, a Santa Adriele não tá fazendo milagre hoje não. Literalmente, exige planejamento, exige estratégia para que a gente consiga organizar essas finanças e não atingir tanto a empresa. Porque muitas vezes o pequeno empresário ele acha que é o quê? Que é a empresa que não é lucrativa. Gente, eu falo aqui claramente para vocês. Teve uma empresa que eu atendi e, nossa, graças a Deus a gente teve resultados excelentes nessa empresa. Mas veja bem, a empresa estava ali, Guilherme, tendo de lucro todos os meses, lucro ali tranquilo, 12 mil reais. E aí a gente entrou, começamos a organizar. Quando a gente entrou, estava em média de 8 a 10. E aí a gente começou a organizar, passou para 12, 14, 16. Ou seja, dobramos o lucro da empresa. Foi lindo, estava lindo, um cenário maravilhoso, um produto com a margem boa, mudamos as estratégias de marketing ali da empresa. Aí o sócio da empresa, ele começa... Estava gastando 9, ele passou a gastar 10, passou a gastar 12, passou a gastar 18. O dia que eu cheguei lá, que eu falei, ué, por que não pagou os fornecedores? Ah, mas que não sei o quê. Eu falei, olha aqui,
deu 18 de lucro, cadê o dinheiro da empresa? Aí ele, mas eu tive isso, eu tive aquilo outro. Eu falei, não, você tá pegando o dinheiro da empresa, eu quero que você devolva o dinheiro da empresa. E aí sim, eu entrei com ele também ali na parte pessoal, mas só pra gente ter uma ideia, porque nesse dia ele tava culpando a empresa, que ele tava trabalhando muito, ele tava dedicando muito, sim, ele tava dedicando, a empresa tinha dobrado a lucratividade dela. Então, claro que ele estava trabalhando um pouco mais para que a gente tivesse alcançado aquele resultado. Mas o que faltou ali? Inteligência emocional, porque começou a ver dinheiro sobrando, levou tudo para o pessoal. Outra coisa que faltou, enxergar a rentabilidade da empresa, porque a empresa sim estava dando lucro. E aí a falsa ideia, porque estou apertado, não é a questão do lucro da empresa. A empresa era rentável, é rentável. Até hoje, graças a Deus, a gente já consertamos essa situação. A empresa é rentável, mas essa retirada excessiva do sócio, o que faz? Faz ter uma falsa ideia de que a empresa não é rentável. Então, esse aí é um ponto e que eu falo, porque eu sou contadora também, viu, gente? E que eu falo com propriedade. É necessário separar o pessoal do profissional, o pessoal da empresa, né? Separar a pessoa física da pessoa jurídica. A pessoa física aguenta desaforo, a pessoa jurídica não aguenta desaforo, tá, gente? Literalmente aí um ponto a ser refletido e a ser organizado e planejado dentro dos negócios de vocês. Guilherme, e um outro ponto-chave aqui também que a gente sabe na vida dos empresários é a parte tributária, que é, né? A gente todos os dias acorda, segura na mão de Deus e fala, vamos. Bora. Que o Brasil, que essa parte tributária, ele judia. Judia. E a gente ainda vê aí o ano que vem já começando essa reforma tributária, que inclusive é mais uma dor gigante para as empresas. O que você tem para contribuir com a gente nessa parte? O que você sugere? O que você indica? Vou deixar uma deixa aqui já para a Adriele, para depois a gente fazer um podcast sobre essa reforma tributária aí. Vamos fazer. Daqui está vindo 2026. Mas a promessa do governo é de que a questão de impostos ela vai continuar igualitária com as que a gente tem hoje. Essa é a proposta, essa é a ideia. Vai mudar alguns movimentos ali, mas a questão do valor tributário pago é a mesma. Mas a gente sabe que essa não é a realidade e nem vai ser. Hoje a gente já vive com uma carga tributária muito grande. A gente, em 2026, com a nova reforma tributária, a gente vai estar sendo, se eu não estiver enganado, a segunda maior carga tributária do Brasil. Gente, se eu estiver errado aí, me perdoa, mas se eu não estiver enganado, A gente vai estar entre a segunda carga tributária mais pesada do mundo. Então, assim, a reforma tributária ela vai vir para mudar muita coisa. Fiquem atentos, procurem profissionais de qualidade. O Watanabe Contabilidade vai estar preparado para poder atender vocês. A gente está, sim, qualificando os nossos profissionais. Estamos fazendo treinamento para poder conseguir passar essa onda de transição, né? Que vai ser a da tributária nova para a tributária antiga para a tributária nova. E sim, vai ter muitas mudanças aí que os empresários vão ter que ficar atentos. Inclusive os contadores vão trabalhar muito mais. Gente, vai dobrar o serviço dos contadores, tá? Só para falar aí, vai vir muito mais carga, muito mais obrigações acessórias. A gente vai trabalhar dobrado. Não vai ser fácil, mas nós vamos passar por esse desafio aí. Tem que estar preparado, né, Guilherme? Sim. Mas essa questão tributária é uma parte que o empresário ele tem que se preocupar, sim. Porque ela impacta 100% dentro dos seus produtos, dentro do seu serviço, ela impacta na precificação. Então, ela vai impactar em tudo que você vive no dia a dia ali. Então, se você não tiver orientação sobre essa carga tributária que a sua empresa tem, você pode precificar seu produto errado. Então aí pode acontecer da onde a empresa, mas não tem lucro, não tem, a gente está vendendo, mas você viu se sua carga tributária está de acordo realmente? Às vezes tem alguma brecha, né, na tributação que pode ser feita e você está tendo algum benefício lá na frente. Então é muito importante você ter uma boa assessoria sempre nessa questão tributária para você não sofrer isso daí. Eu já tive casos com clientes meus que chegou e falou assim, nossa, Guilherme, eu não estou tendo lucro, eu estou trabalhando aqui só para pagar imposto e tal. Aí eu sentei com ela e falei assim,
vamos fazer uma precificação aqui do produto. E a gente precificou e a gente viu que a carga tributária dela estava, sim, realmente tomando uma grande parte do lucro dela. Mas isso a gente já sabe, a gente já conhece. Mas o que vai diferenciar é você ter a consciência disso e, em cima disso, você conseguir aplicar uma margem de lucro compatível para você conseguir ter renda. Então, é muito importante vocês terem essa assessoria que consiga te auxiliar nisso daí para poder te ajudar. E assim, gente, só um detalhe, eu nem vou entrar assim muito nessa questão da reforma tributária, mas eu estava participando de uma aula em relação a isso, e uma deixazinha do governo é que o tempo que você tem aí para você pagar o seu imposto, ele vai fazer o split e você vendeu, a própria maquininha de cartão pode reter o valor do imposto. Hoje nós, empresários, inclusive usamos esse valor do imposto como fluxo de caixa, porque a gente paga lá no mês seguinte. Agora pensa bem, você vendeu o imposto, o valor do imposto já vai estar retido. O que vai acontecer? O fluxo de caixa vai cair. Esse daí vai ser um caos. Eles vão reter o valor já na fonte. Então vocês vão pagar o imposto querendo ou não, o governo vai estar te obrigando. O circo tá fechando. Esse fluxo de caixa que você utiliza de não pagar o imposto, ele vai ser grande problema. Mas nós vamos marcar um outro aí pra gente poder falar sobre isso. Todos os detalhes, viu, gente? Aguardem. Vai ter um podcast aí só pra gente falar sobre reforma tributária, para vocês estarem atualizados em relação a tudo que vai vir aí de mudança e o quanto a sua empresa pode ser impactada com a reforma tributária, tá? Fica aí a deixa também para vocês, inclusive, estarem buscando mais sobre esse assunto, né, Guilherme? Com certeza. Mas os profissionais, a outra na contabilidade, a gente vai estar super preparada para atender vocês. A gente estamos se capacitando todos os dias para isso. Vai ser um ano muito desafiador para esse setor, gente. Então, estejam bem amparados por esses profissionais. Excelente. Guilherme, um outro ponto que você trouxe também, e que eu acho importante a gente até trazer à tona, é a importância dos empresários ter relatórios, ter números, porque muitas vezes não tem, muitas vezes não param para analisar. Vocês passam muito por isso lá no escritório do cliente? Fala, e aí, o que eu estou fazendo na minha empresa? Quais são os meus números? Com certeza, a gente passa por esses desafios todos os dias. Eu acho que você passa muito mais. E você, gente, se vocês precisarem de alguém para estruturar essa parte aí, vocês podem chamar a Avance aí, que a Adriele faz essa. Você não tem seus dados, você não tem seus números, chama a Avance, ela vai entrar lá, vai implantar todo esse processo aí para vocês. Mas isso daí é uma coisa que vocês têm que implantar. Por quê? Isso daí vai fazer muita diferença. Você ter esses dados em mãos para você conseguir analisar de onde está vindo o seu dinheiro, para onde ele está indo. Então, se você não tem esses dados, você tem um leque de produtos. Então, vamos supor que você tem um leque de produtos dentro da sua empresa. Esses produtos, cada um tem uma margem diferente. Se você não souber quais desses produtos têm uma margem maior ou tem uma margem menor, eu vou falar uma coisa aqui que fala muito, que é... Vou dar uma dica, né, de vendas utilizadas. O boi de piranha. Então, vocês têm que ter o boi de piranha na empresa de vocês. E vocês vão ter esse boi de piranha desde que você tenha esses dados em mãos. A Ricardo Eletro era uma empresa que fazia isso extraordinariamente. Eles iam lá no Domingão, lá no Fantástico, lá e soltava lá. Batedeira R$19,90, chapinha R$19,90. Quando a loja estava cheia, lotadaça. Mas você não vai ali só para aquilo. Aí ali eles faziam aquele queima, sem ter nenhum tipo, às vezes, de lucro, que realmente não dá para ter lucro, mas era o boi de piranha deles e eles faziam as vendas de outros produtos. A pessoa vai lá, procura uma máquina de lavar, etc. e tal, e por aí vai. Então você vai conseguir fazer essas jogadas dentro da sua empresa para você conseguir ter uma venda melhor ou uma margem de lucro melhor desde que você tenha esses dados. Gente, sem informação, sem relatórios, você literalmente toma decisões à escura. E quando a gente toma decisões às cegas, a gente sai dando tiro para tudo quanto é lado. Então, o ponto principal, tenham informações para que realmente vocês consigam tomar decisões assertivas para o negócio de vocês. Hoje mesmo eu fiquei 4 horas numa reunião, a gente batendo cabeça para poder tomar uma decisão e chegou no final a gente falou assim, não vamos tomar a decisão.
Sabe por quê? Porque a gente estava analisando números, a gente estava analisando dados, a gente tinha clareza do que a gente quer para o ano que vem. Então, dentro desses relatórios que a gente tem, eu falei, não dá para tomar essa decisão agora. Literalmente, não dá. A gente está num ambiente incerto, então a gente precisa de mais opções, né, do objetivo que a empresa estava buscando. Aí sim para a gente conseguir tomar decisão. Agora, pensa bem se eu não tenho esses dados e se eu não tenho clareza de onde esse negócio precisa chegar. Às vezes eu teria tomado a decisão e falar, nossa, aqui tá interessante, vamos, né? Tá ali pronto, só que não é assim. E negócio não funciona assim. E muitas vezes o empresário, ele confunde o emocional com a razão ali, né? E não é racional nesse momento para tomar as decisões embasadas em dados concretos, em informações, em relatórios, e aí é onde toma decisões erradas. Gente, a gente deu algumas dicas aqui, né? Sim. Mas assim, só para vocês terem noção dessa importância do relatório. A Adriele falou que hoje analisou 4 horas um relatório para não tomar uma decisão. Se ela não tivesse esses dados, ela não tomaria. Então, essa é uma importância de ter os dados. Falei para vocês em relação à venda, o que você pode utilizar ali para você estar queimando, para trazer pessoas para dentro do seu estabelecimento. Então, a análise e ter esses dados em mãos é o que vai te fazer tomar essas decisões corretas. Você ter esse planejamento estratégico para poder conseguir fazer algo. E às vezes é igual falou, até essa questão de dados, gente, vai ser a análise de se você pode ou não ter essa retirada, essa distribuição lá na frente de lucro. Porque às vezes você pode criar uma estratégia em cima dos dados que você tem para você alavancar o seu negócio 1, 2, 3 vezes mais aí. Então, sem esses dados, vocês não vão conseguir fazer esse tipo de decisões, decisão, dessa tomada de decisão. Que bacana. Que podcast rico, hein? Muitas informações aí, de graça para vocês, que eu tenho certeza que quem tá aí nos assistindo e se tá aí com um bloquinho anotando, já consegue fazer a diferença no seu negócio, tá? E Guilherme, pra gente fechar aqui com chave de ouro, o que você... Uma frase que você traz aí pra você ser essa do Lema. Mas essa é a mais forte. Essa é a mais forte? Essa é da minha vida. Essa é a mais usada da vida toda. Uma frase ou alguma reflexão de mentalidade que você deixa dentro dessa sua jornada, né? Que realmente foi uma jornada, está sendo uma jornada desafiadora, mas de muita coragem, de muita determinação para realmente estar onde você está hoje, estar contribuindo com grandes empresários da forma como está hoje. Sim, uma reflexão, uma coisa que eu aprendi também ultimamente foi o quê? Que o nosso grande Paulo Vieira fala, nada bagunçado, nada quebrado e nada fora do lugar. Mente forte, espiritual forte, corpo forte. É isso, gente. Foquem nisso. Academia, inclusive? Futebol aí todo dia serve. Mas se vocês focarem nisso, gente, vocês podem ter certeza que faz diferença. Com toda certeza, gente. Eu falo também muito em relação... Para quem quer ter um negócio, quem está aí no mercado, né? Quem quer abrir o negócio, cuida de você sem autocuidado, sem estar ali com a espiritualidade em dia, sem estar com o exercício físico em dia, sem estar com o mental em dia, tudo se torna muito mais desafiador. Porque não é só comprar produto e vender produto, não é só ter um serviço e vender aquele serviço, muito pelo contrário. Para você empreender, exige de você coragem para tomar inúmeras decisões, vai exigir sabedoria para você conseguir falar sim e também conseguir falar não para inúmeras oportunidades que aparecem e você conseguir separar ali o que vai fazer a diferença no seu negócio. Então, não é simplesmente comprar e vender um produto, muito pelo contrário, você inclusive precisa aprender a gerir pessoas, a gerar relacionamentos, a fazer marketing. Então, é inúmeros pontos para que realmente você tenha um negócio e que tenha um negócio que dê certo, que tenha um negócio que dê resultado, que dê lucro, que é o que todos nós almejamos. Gente, o que eu passei muito foi a reflexão que a Adriele pediu, foi o quê? Eu tive que sacrificar, abdicar de muitas coisas para enfrentar todos esses desafios e passar por eles. E durante esse caminho, você tem que tomar várias decisões. E essas decisões, elas têm que ser assertivas. Então, elas não podem ser umas decisões que você
vá fazer e que elas não tenham resultado. Então vocês têm que ter uma estratégia sim, tem que ter um planejamento de o que vocês querem, porque vai exigir muito sacrifício, planejamento, responsabilidade, foco no que vocês querem e a disciplina, porque a disciplina ela é muito importante. Vocês vão precisar de ter isso sempre. A disciplina vence o talento, gente. Tem quantos talentosos aí fracassados? Porque a disciplina sempre vence o talento. Com toda certeza. Então, assim, é isso, gente. Vocês têm que ter isso. Foca nessa disciplina de vocês aí de todos os dias, porque o que você faz todos os dias, o seu cérebro vai te dar uma... Como que fala, Adriana? Uma resistência, né? E eu parto até também da neuroplastia cerebral, que é algo que eu tenho trabalhado muito, que é o quanto a gente consegue ser resistentes emocionalmente diante daquilo que a gente pratica. É, exatamente. O que você faz todos os dias e vira um hábito, torna-se um hábito. O que você faz todos os dias, ele vai se tornar um hábito. E por isso ter constância. Tem cliente meu que fala, nossa, eu não aguento mais ouvir a Adriele falar constância. Mas eu falo, gente, se você não tiver constância na direção certa, você não chega em lugar nenhum. Porque não adianta nada você ter uma ideia mirabolante, uma ideia, nossa, fantástica, mas se você não tem constância naquilo ali. Às vezes você fez uma vez e você fala, fiz, mas foi uma vez só que você fez. Às vezes aquela uma vez que você fez, 10 pessoas viu, atingiu 10 pessoas, e você fala, fiz e pronto. Não, então tem que ter constância. Então, por isso que eu tenho que fazer de novo, até dar certo, né? E também ter constância na direção certa. Porque não adianta nada você ficar fazendo sempre a mesma coisa, só que estando na direção errada. Então, é um ponto também aí de reflexão para vocês, tá? Não faça pelo dinheiro, não corre atrás do dinheiro. Faça por algo, por alguém, que o dinheiro automaticamente vai ser uma recompensa por você estar fazendo esse sacrifício. Mas não corra atrás do dinheiro, gente. Corra atrás dos seus sonhos, corra atrás do que você quer, faça por alguém. Todo mundo tem um alguém aí para fazer e por que você está fazendo aquilo dali. Mas não foque em que você está fazendo algo por dinheiro. Foca que você está fazendo por alguém e para alguém. Que isso, hein? E não diferente. É papo de coach, hein? O homem tá diferente, hein? Gostando de ver essa evolução do Watanabe 2.0, 3.0, 4.0. Evolução sempre. Muito bom, Guilherme. Agradeço aí. Sua jornada realmente é inspiradora. Espero que tenha contribuído na vida de várias pessoas aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Deixa aí seus contatos, seus arroba, para as pessoas também conseguirem te localizar. Segue lá, gente, @Watanabe Contabilidade. O meu arroba pessoal é Gui Watanabe E, com 2 E no final. O telefone da Watanabe Contabilidade é 3404-2800, então vocês podem chamar lá. Se vocês quiserem, sem compromisso, sem responsabilidade, pode chamar que a gente faz uma consultoria lá para vocês. Quem tiver aí e quiser, pode me procurar lá que eu vou fazer isso daí, gente. Vocês podem me procurar. Vou abrir essa brecha aí para vocês. Olha só, tá sem vendo? custo. Os ouvintes aí, os participantes do Avanço Podcast têm benefícios aqui, viu? Gostei demais. Então, Guilherme, muito obrigada mais uma vez. Tamo junto, né? Na sempre. Vida, sempre. Muito obrigada, agradeço aí. Com toda certeza, a sua história vai contribuir e vai chegar a inúmeras outras vidas. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer também os nossos patrocinadores, Cowboys Stores, Para Animal, GR Mix, Light Clean, Watanabe Contabilidade, e que vocês possam se inscrever aí no canal do YouTube, né? Não deixam de se inscrever para que vocês possam ter acesso aos outros episódios e também seguir a nossa página lá no Spotify, tá? Lá no Spotify toda semana tem o áudio do nosso podcast e que eu tenho certeza que vai contribuir aí também na sua jornada. E Adriele Ferreira aqui com vocês e até o nosso próximo episódio.